Eu já mostrei aqui nas nossas aulas de geometria analítica que existe um método muito simples para encontrar a equação da reta tangente a uma cônica qualquer num ponto conhecido. Quer dizer, tem que ser dado o ponto de tangência. Então, por exemplo, é dado um problema assim. É dada a equação de uma parábola e um ponto pertencente a essa parábola. Aí a gente tem que determinar a equação da reta que tangencia a parábola nesse ponto dado. Ou então pode ser com elipse, é dada a equação de uma elipse e é dado um ponto conhecido dessa elipse. E o problema pede que você encontre a equação da reta tangente a essa elipse. E a mesma coisa pode ser feita também com hipérbole. Então é dado uma hipérbole pela sua equação, é dado um ponto pertencente a essa hipérbole e você tem que descobrir a equação da reta tangente à hipérbole nesse ponto dado. É claro que o método que é usado para elipse serve também para circunferência, que circunferência nada mais é que uma elipse de excentricidade zero. Então a elipse inclui a circunferência. E qual é esse método? Qualquer elipse, hipérbole ou parábola pode ser representada por uma equação geral do segundo grau em x e y. É isso aqui, ó. Você pode representar essas cônicas assim. Uma equação da forma ax2 mais bxy mais cy2 mais dy... Opa, aqui é dx. Mais dx mais y mais f é igual a zero. Então, dependendo dos coeficientes a, b, c, d, e e f, você poderá ter uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Sim, a gente não pode esquecer também que existem as cônicas degeneradas, tá? Isso aqui pode representar também uma reta ou duas retas, pode representar um ponto, pode representar um vazio. Mas no caso geral, é uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. E o método para encontrar rapidamente a equação da reta tangente tem que ser num ponto que pertença a essa curva. Então tem que ser dado um ponto x0 e y0 que pertence a tal cônica, senão fica mais difícil o problema. Mas esse aqui é o caso mais comum, quando é dado o ponto de tangência. Então você tem que confirmar isso. E qual é o método para resolução? É esse método aqui. Você vai trocar o x2 por x vezes x0, onde x0 é a abscissa do ponto de tangência dado. E o y0 é a ordenada do ponto de tangência dado. Então, isso vai ficar assim. Você vai trocar o x2 por x vezes x0. Então, essa reta tangente vai ficar assim. A vezes, aqui, o x2, você vai trocar por x vezes x0. E claro, o A é conhecido porque é dada a equação. O x0 é conhecido também porque é dado o ponto de tangência. Então você já acha esse termo aqui que é um termo de primeiro grau. O xy, quando você tiver uma cônica com xy, ela já é mais chatinha. O xy representa uma rotação dessa cônica. Por exemplo, a elipse pode estar inclinada, a parábola pode estar inclinada, a hipérbole pode estar inclinada também. Inclusive, quando você tem esse termo xy, que raramente é usado nas questões de prova, mas ele pode aparecer, você vai ter mais cálculos, né? Isso aqui é um fator complicativo na equação. Então, você vai trocar o xy por isso aqui. X vezes y0 mais x0 vezes y sobre 2. Essa é a substituição que você faz para o xy. O y2 você vai trocar por y e y0, então isso aqui vai ficar c vezes y vezes y0. O x sozinho, você vai trocar por isso, x mais x0 sobre 2, então isso aqui vai ficar d vezes x mais x0 sobre 2. O y sozinho, você troca por isso, o y mais y0 sobre 2, ficou grande a equação, né? Então isso aqui vai ficar e vezes y mais y0 sobre 2. E o termo independente, no caso aqui o f, aqui eu chamei de k, o f vai ser o próprio f, tá? O k vira k. Então, isso aqui vira f, é igual a zero. Então, a partir da equação da cônica original,
você faz essas substituições e você acha a equação da reta tangente à cônica nesse ponto dado. Não interessa se essa cônica é uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Então, nesse vídeo aqui, eu vou, claro, primeiro eu relembrei isso aqui, esse, digamos, macetinho. É um resultado isso, né? É um teorema da geometria analítica que tem a ver com cálculo. Quer dizer, você para demonstrar isso aqui, você precisa usar cálculo diferencial e integral. Por isso que esse método aqui não é muito divulgado no ensino médio, porque ele usa uma matéria lá do curso superior, que é o cálculo. Mas é um método muito simples e fica muito fácil resolver uma questão usando isso. Então, olha só, eu vou mostrar primeiro alguns exemplos de problemas desse tipo. Vou mostrar 9 problemas aqui, vou mostrar como é que é rápido e fácil, tá? Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Encontre a equação da reta tangente à circunferência, isso aqui, no ponto A de coordenadas 2 e 3. Então olha só como é que é fácil fazer isso. Você vai colocar aqui a equação da circunferência, x2 mais y2 menos 2x menos 2y menos 3 é igual a 0. E aí você vai fazer aquelas substituições. O ponto dado x0 e y0, que é o ponto de tangência. Olha aqui, tangente à circunferência nesse ponto. Quer dizer que esse aqui é um ponto da circunferência, né? Se é tangente neste ponto, você tem que estar dando um ponto da circunferência. Por causa disso aqui, ó, no ponto. É como se fosse um negócio assim, um ponto desse aqui. E realmente, se você substituir esses valores 2 e 3 aqui, você vai ver que essa equação é satisfeita. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou trocar o x2 por x vezes x0. O x0 vale 2 e o y0 vale 3. Então o x2 eu vou trocar por x vezes 2. O y2 eu vou trocar por y vezes y0, que é 3y. Menos 2 vezes. O x eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. Então vai ficar x mais x0 sobre 2. Menos 2 vezes o y eu vou trocar por y mais y0 sobre 2. Então vai ficar y mais 3 sobre 2. E o menos 3 eu deixo como tá, igual a 0. Pronto, essa aqui é a equação da tal reta tangente pedida. Agora só a gente dar uma arrumada nisso aqui, né? Olha aqui, esse 2 vai cortar e esse 2 vai cortar aqui. Nem vou precisar tirar MMC. Então isso aqui vai ficar 2x mais 3y. Aqui vai ficar menos x menos 2. E aqui vai ficar menos y menos 3. E aqui menos 3, igual a 0. Então vai ficar 2x menos x, que é x. Aqui 3y menos y vai ficar 2y. Que mais? Aqui vai ficar menos 2 menos 3, que vai dar menos 8. Pronto, x mais 2y menos 8 é igual a 0. Essa é a resposta. Olha aqui, x mais 2y é igual a 8. É a mesma coisa, né? Passou o menos 8 para o lado de lá. Então, muito fácil, hein? Fácil e rápido. Agora, é bom você, digamos assim, não acreditar, não confiar 100% no enunciado, porque às vezes eu já vi isso acontecer, às vezes eles colocam um enunciado errado. O que pode estar errado nesse enunciado? Claro que no caso desse, a questão teria que ser anulada, né? Poderia colocar aqui uma equação que não é uma circunferência. Olha que ele falou aqui que é uma circunferência. Eu posso confiar nisso? Você pode confirmar que isso aqui realmente é uma circunferência. Aí já seria, digamos assim, um cuidado um pouco exagerado, mas é bom você ter cuidado na hora da prova, né? Se isso aqui não for uma circunferência, a questão vai ser anulada. Tá, então vamos escrever isso aqui, ó. x2 menos 2x. Então isso aqui vai ficar x2 menos 2x. Tá pintando aqui o quadrado de quem? De x menos 1, né? Então eu vou colocar aqui mais 1 e vou colocar um mais 1 no segundo membro. Aqui a gente tem
y2 menos 2y. Então, y2 menos 2y, isso aqui está pintando seu quadrado de y menos 1. Então, eu vou colocar aqui o mais 1 para completar o quadrado e eu coloco mais 1 do lado de cá. E esse menos 3 eu escrevo do outro lado como mais 3. Então, essa equação pode ser escrita assim: x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 5. Isso aqui é uma circunferência? Claro que é, porque a gente tem aqui alguma coisa da forma x menos alguém ao quadrado mais y menos alguém ao quadrado. É a forma geral da circunferência. Mas esse camarada que fica aqui no segundo membro, ele tem que ser o quê? Tem que ser positivo, porque isso aqui é o R2. É o raio ao quadrado. Se você encontrasse aqui, por exemplo, menos alguma coisa, um valor negativo, seria o quê? Seria um vazio. Você não teria circunferência nenhuma. Não teria nenhum valor de x e de y que satisfizesse isso, que faria com que isso aqui valesse um número negativo. Aí a circunferência não seria uma circunferência. Mas esse teste aqui é apenas um, digamos assim, um cuidado um pouco exagerado, porque ele está falando que é uma circunferência. E eu estou acreditando nisso. Senão a questão seria anulada, né? E a outra coisa que você tem que confirmar, isso você tem que confirmar sempre, é que esse ponto dado, ele realmente pertence à cônica. Mas ele está dizendo, se é tangente no ponto, então esse ponto tem que satisfazer. Senão a questão seria anulada também. Senão seria um negócio assim, ó, é dado um ponto aqui fora. Mas aí você não pode dizer que nesse caso é tangente no ponto. Seria uma tangente passando pelo ponto. Não é a mesma coisa que tangente no ponto. Tangente no ponto é assim. Tá, então vamos dar uma conferida aqui se esse ponto realmente pertence a essa circunferência aqui. Fazendo x igual a 2, y igual a 3, isso aqui vai ficar o seguinte. Estou fazendo bagunça aqui, hein? Olha só, substituindo 2 e 3 aqui, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 2, que é 4, menos 2 vezes 3, que é 6, menos 3. Quanto é que dá isso aqui? Olha só, 4 corta com 4, aqui esse 9 corta com 6 e 3, vai dar 0 isso. Realmente atende à equação. Então, realmente, esse ponto é um ponto da circunferência. Então, está correto eu utilizar essa técnica aqui da substituição. Mas, a rigor, você sempre tem que fazer isso. Tem que conferir se aquela equação realmente representa aquilo que ele está falando. Claro que se você tiver com pressa na resolução da prova, se o tempo estiver acabando, você não vai fazer esse teste. Vai fazer direto, porque senão a questão seria anulada, né? Agora, esse teste aqui é sempre bom você conferir. Confere se o ponto dado realmente pertence à curva dada. Em todos esses exemplos que eu estou dando aqui, são 9 exemplos, em todos eles eu já fiz isso conferido, tá? Tal ponto pertence e as circunferências e hipérboles, elipses, parábolas, todas estão certinhas. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma outra questão. Encontre a equação da reta tangente a essa circunferência aqui no ponto de abscissa 4 e ordenada positiva. Então, olha só. Tangente nesse ponto. Esse ponto de abscissa 4 é um ponto que pertence à circunferência, mas ele não falou ordenada. Você vai ter que descobrir primeiro, né? Então, já que a equação é essa aqui, x2 mais y2 é igual a 25, a gente vai fazer o quê? Abscissa 4, o x valendo 4. Então, fazendo o x valendo 4, a gente encontra o y. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Isso vai dar y ao quadrado é igual a 9. Y é igual a mais ou menos 3. Y é igual a 3, ou então y é igual a menos 3. Quer dizer, existem dois pontos dessa circunferência que tem abscissa 4. Uma coordenada 3 e outra coordenada menos 3. Eu posso até fazer um esboço indicando isso, né? Eu vou fazer rapidinho esse esboço aqui. Olha só, essa circunferência tem centro na origem e raio 5. Então, aqui é 5, aqui é menos 5, aqui é 5, aqui é menos 5. Aí ele falou, abscissa 4. A abscissa 4 é aqui, ó.
Então nós temos dois pontos da circunferência que tem abscissa 4. Esse ponto e esse ponto. Esse aqui tem a ordenada 4 e esse aqui tem a ordenada menos 4, não é isso? Então ele quer que você encontre a equação da reta tangente a essa circunferência no ponto de abscissa 4 e que tem a ordenada positiva. É esse ponto aqui. Então ele quer essa tangente aqui. Então o ponto que você vai utilizar é o ponto 4, 4. Falei errado, né? Aqui não é 4 não, rapaz. Aqui é 3 e menos 3, ó. 3 e menos 3. Tá, então tem dois pontos da circunferência que tem a abscissa 4, um vai ter ordenada 3 e um vai ter ordenada menos 3. Ele quer a tangente no ponto aqui de ordenada positiva, então esse aqui de cima. Então o ponto a ser considerado é x igual a 4 e y igual a 3. X igual a 4 e y igual a 3. Então isso aqui é o teu ponto x0, y0. Agora você pode aplicar a técnica para encontrar essa tal tangente. Eu vou trocar o x2 por x vezes x0, então vai ficar x vezes x0, x0 é 4, x vezes 4. Eu vou trocar o y2 por y vezes y0, o y0 é 3, e o 25 a gente deixa como tá. Então isso aqui vai ficar o quê? 4x mais 3y é igual a 25. Olha aqui, 4x mais 3y menos 25 é igual a 0. Fácil, né? Problema número 3. Encontre a equação da reta tangente a isso aqui em menos 4, 1. Olha só, aqui ele não falou o que é isso, né? A equação tangente a isso aqui nesse ponto. Então é bom a gente testar rapidinho aqui. Se isso aqui realmente é uma circunferência, olha só, x2 mais 4x, eu vou completar o quadrado aqui. Qual é o número que eu coloco para completar o quadrado? 16, porque aí vai ficar x mais 4 ao quadrado. Aí eu coloco 16 no segundo membro, aqui o y2 mais 6y, tá pintando que isso é y mais 3 ao quadrado, né? Então vai ficar y2 mais 6y. Para completar o quadrado aqui, eu coloco 9. Aí eu boto 9 aqui para equilibrar. E esse menos 7 vai para o outro lado como mais 7. Então isso aqui vai ficar... Errei de novo aqui, hein, rapaz? Aqui não é 16 coisa nenhuma. E o quadrado de x mais 2, aqui você tem que colocar 4 para completar. Presta atenção, professor. Vai ficar o quadrado de x mais 2. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. E aqui vai ficar 4 mais 9 mais 7. Isso aqui vai dar 4 e 9, 13, 13 mais 7, 20. Então, deu positivo. Esse positivo aqui indica que isso aqui pode ser um R2. Se desse negativo, aí isso aqui não seria uma circunferência, seria um vazio. E se desse zero? Se desse zero, isso aí seria um ponto. Tá, então isso aqui realmente é uma circunferência, apesar dele não ter falado. E esse ponto aqui pertence a essa circunferência? Vamos fazer x igual a menos 4 e y igual a 1. X é igual a menos 4 e y é igual a 1. Vou substituir aqui para ver se esse ponto realmente pertence a essa circunferência. Então isso aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, que é 16. y2 vai ficar 1. Aqui 4x vai ficar 4 vezes menos 4, que é menos 16. 6y vai ficar 6. Aqui menos 7. Quanto é que dá isso? 16 menos 16. Aqui 6 mais 1, 7. Corta com menos 7. Isso aqui realmente dá 0. Então esse ponto aqui, de fato, pertence a essa curva, que é uma circunferência. Então aqui a gente mostrou como é que faz para conferir se isso aí realmente acontece. Tá, então é uma circunferência, esse ponto é da circunferência, então a gente pode aplicar a técnica, que é o quê? Eu vou trocar o x2 por x vezes x0, então x vezes menos 4. Então vai ficar menos x vezes 4, ou menos 4x, né? O y2 eu vou trocar por y vezes y0, então vai ficar y vezes 1. O mais 4x eu vou trocar por 4 vezes, o 4 você não troca, quem você troca é o x. O x você vai trocar por x mais x0 sobre 2. Então vai ficar x menos 4 sobre 2.
Então o 4 está multiplicando isso. Aqui o 6y, 6 vezes, aí eu troco o y por y mais y0 sobre 2. Então vai ficar y mais 1 sobre 2. E o menos 7 fica como está. Menos 7 é igual a 0. Pronto, isso aqui já é a sua equação de reta tangente. Aqui a gente pode dar uma simplificada, ó. Corta aqui o 2. E aqui o 6 com 2 vai cortar aqui também, vai ficar 3. Então vamos arrumar mais isso aqui. Isso aqui vai ficar menos 4x mais y. Agora vai ficar 2 vezes x menos 4, que vai ficar 2x menos 8. Mais 3 vezes y mais 1 vai ficar 3y mais 3 menos 7 é igual a 0. Pronto. Agora a gente tem aqui, ó, menos 4x com 2x vai ficar menos 2x. Aqui o y, temos y mais 3y, vai ficar 4y. E aqui vai ficar menos 8 mais 3 menos 7. Vai ficar menos 15 mais 3, que dá menos 12. Pode dar uma simplificada aqui por 2, né? Na verdade, dá para simplificar por 2, mas aqui ele simplificou por 4, né? Eu vou fazer simplificação por 4 para ficar igual à expressão que ele colocou aqui. Dividindo todo mundo por 4, vai ficar menos x sobre 2, dividir todo mundo por 4 aqui, 4y por 4 vai dar y, e aqui menos 3 é igual a 0. Pronto, menos x sobre 2 mais y, menos 3 é igual a 0, que é a mesma coisa que está aqui, né? Ele só passou o menos 3 e o menos x sobre 2 para o segundo membro e ficou positivo. Então, tá aqui a resposta. Questão número 4, aqui eu não vou fazer o teste, já fiz o teste, tá? Não vou fazer o teste para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente teria que fazer o que aqui? Completar os quadrados, passar todo mundo para o segundo membro e ver se fica um valor positivo. Se ficar negativo, é porque isso não é uma circunferência, mas o enunciado está dizendo. E ele está falando aqui que tangencia nesse ponto, então o enunciado está dizendo que esse ponto é da circunferência, mas a gente pode conferir isso. É só substituir aqui, vai ficar 1 mais 36 mais 2 menos 36 menos 3. Então, 36 corta com 36, aqui vai ficar 1 mais 2 menos 3, vai dar 0 realmente. Mas você na prova tem que conferir isso com mais calma. Tá, então, qual é a substituição que a gente faz? x2 eu vou trocar por x vezes x0. y2 eu vou trocar por y vezes y0. X eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. O que mais? Y eu vou trocar por y mais y0 sobre 2. E o termo constante eu vou trocar pelo mesmo termo constante. Quer dizer, esse menos 3 vai continuar sendo menos 3. Então a equação aqui vai ficar x vezes menos 1 vai ficar menos x. y2 vai ficar y vezes 6. Aqui, menos 2 vezes o x, que eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. Então, vai ficar x menos 1 sobre 2. Menos 6 vezes o y. Peraí que eu escrevi errado aqui, hein? Aqui é 6y. Vocês viram que estava errado? Aqui é 6y, né? Então, o y eu vou trocar por y mais y0 sobre 2, que vai ficar y mais 6 sobre 2. E aqui o menos 3 continua sendo menos 3, é igual a 0. Então aqui está a equação da tal reta tangente. Agora vamos dar uma arrumadinha aqui. Aqui pode simplificar por 2 e aqui também vai simplificar por 2. Parece tudo tão igual, né? Realmente, eu botei vários problemas para exercitar bastante mesmo. Então isso aqui vai ficar menos x mais 6y. Aqui vai ficar menos x mais 1. Menos x mais 1. Aqui vai ficar menos 3 vezes isso. Vai ficar menos 3y menos 18. E aqui menos 3 é igual a 0. Então aqui vai ficar menos x, vai ficar menos 2x. Aqui 6y menos 3y vai ficar 3y. E aqui vai ficar menos 18 menos 3, que dá menos 21. Menos 21 com mais 1
vai ficar menos 20. Menos 20 é igual a zero. Olha só, é a mesma coisa que está aqui, né? É só passar o 2x e o 20 negativos lá para o outro lado, que vai ficar exatamente isso aqui. Essa aqui agora é com elipse. Olha aqui. X menos 3 ao quadrado sobre 15 mais y ao quadrado sobre 10 é igual a 1. Isso realmente é uma elipse? Sim, isso aqui é a forma geral da elipse, né? É como se fosse x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 é igual a 1. Mas o x você pode trocar por x menos alguma coisa e o y também. Então isso aqui realmente é uma elipse. Aqui, se você tivesse nessa forma, se tivesse aqui um número diferente de 1, aí você ia simplificar para ficar 1. E se ficasse aqui um número negativo? Ou se fosse um número negativo, aí realmente não seria um elipse, seria um vazio, né? A soma de dois quadrados divididos por positivos nunca pode dar negativo. Tá, e aqui se fosse menos, seria uma hipérbole. E esse ponto aqui realmente pertence, é só você substituir, fazendo x igual a 0 e y igual a 2, olha só. X igual a 0 vai ficar 0 menos 3 ao quadrado, vai ficar 9 sobre 15. Aqui, y é igual a 2, 2 ao quadrado, 4, 4 sobre 10. 4 sobre 10. Isso aqui realmente vai dar 1? Parece que sim, né? Olha aqui, vou simplificar isso aqui por 3, vai ficar 3 sobre 5. E aqui eu vou simplificar por 2, vai ficar 2 sobre 5. Então, 3 sobre 5 mais 2 sobre 5 é realmente igual a 1. Então, tá certo. Isso aqui é um ponto que realmente pertence a essa elipse. E agora vamos fazer a substituição. Só que você tem que tomar um cuidado aqui. Olha só. Você vai trocar x ao quadrado por x vezes x0. Só que aqui você tem o x sozinho. E o x sozinho você troca por x mais x0 sobre 2. E agora, será que eu posso pegar esse x aqui e trocar por isso? E não fazer essa troca, porque não vai ter x ao quadrado? Não faça isso não, tá? Vou fazer o seguinte, eu nunca fiz assim. Eu sempre deixei na forma geral, como a gente mostrou até agora, tá? Quer dizer, eu vou desenvolver isso aqui. Mas você pode, como exercício, tentar fazer desse jeito aqui. Pegar esse x e trocar por x mais x0 sobre 2 e ver se vai dar a mesma equação. Mas eu realmente nunca vi em livros falando que você pode fazer a substituição desse jeito, tá? Faz do jeito normal que eu ensinei. Então, você vai desenvolver esse quadrado. Isso aqui vai ficar 1 sobre 15. Aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9. E aí você faz as duas substituições normalmente. A substituição do x2 e a substituição do x. Aqui, y ao quadrado sobre 10. Então, vai ficar 1 sobre 10 vezes o y ao quadrado, que é igual a 1. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar todo mundo por 30 para sumir com essas frações. Multiplicando todo mundo por 30. Aqui vai ficar 2. E multiplicando aqui por 30, aqui vai ficar 3. E aqui vai virar 30. Então isso aqui vai ficar 2 vezes x ao quadrado, eu vou trocar por x vezes x0. Vai ficar 0. E aqui 6 vezes x, e o x eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. O x0 vale 0, então isso aqui vai ficar x sobre 2. E aqui é o termo sozinho, 9, eu vou deixar 9. Quer dizer, o 2 multiplicando tudo isso. Aqui 3y2, então o y ao quadrado eu vou trocar por y vezes y0. Então vai ficar 2y. Isso é igual a 30. Opa, errei em conta aqui. Vou apagar essa parte e continuar daqui. Olha só. 2 vezes isso aqui que está entre colchetes, 2 vezes 0 vai dar 0. Aqui vai ficar 2 vezes menos 6x sobre 2. Esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar menos 6x. Aqui 2 vezes 9, 18. Aqui 3 vezes 2y vai dar 6y. E aqui vai ficar 30. Olha, vamos simplificar todo mundo aqui por 6. Dividindo todo mundo por 6 vai ficar menos x
mais 3 mais y é igual a 5. Então, jogando todo mundo para o primeiro membro, vai ficar igual como está aqui, né? Então, isso aqui já é isso que está na resposta? Vamos deixar o y no lado e mandar todo mundo para o outro lado. Vai ficar y é igual a x, e aqui vai passar para lá menos 3, 5 menos 3, 2. Então, y é igual a x mais 2. Então, está aqui a resposta. Questão número 6, encontre a equação da reta tangente a elipse, isso aqui, realmente é uma elipse, nesse ponto aqui, menos 1, 3 meios. Claro que isso aqui realmente é uma elipse, está na forma geral de uma elipse, com o centro na origem, né? E os semi-eixos são 2 e raiz de 3. Nesse ponto aqui, que é um ponto da elipse, você substitui isso aqui rapidinho e verifica, olha aqui. Fazendo menos 1 ao quadrado sobre 4, vai ficar 1/4. E aqui fazendo 3 meios ao quadrado sobre 3, vai ficar 3/4. Isso vai dar realmente 1. Então, esse ponto aqui é da elipse. Então, usando a substituição, aqui vamos deixar 1/4 e o x ao quadrado vamos trocar por x vezes x0. X vezes x0. Então, isso aqui vai ficar x vezes x0, que é menos 1. Então, é só botar um menos aqui na frente. Pronto. Aqui vai ficar 1/3 e o y ao quadrado vamos trocar por y vezes y0, onde temos que o y0 vale 3 meios. Então, isso aqui vai ficar y vezes 3 meios. E o 1 fica como 1 mesmo. Pronto, já está aqui a sua equação. Vamos multiplicar todo mundo aqui por... podemos cortar aqui o 3. E agora vamos multiplicar todo mundo por 4, para sumir com esses denominadores aí. Então, multiplicando todo mundo por 4, isso aqui vai ficar menos x. Aqui multiplicando por 4 vai ficar 2y. E aqui multiplicando por 4 vai ficar 4. Pronto. Menos x mais 2y é igual a 4. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui, né? É só você passar o x para lá. Passa o y também, vai ficar negativo e já encontra o 4 lá do outro lado positivo. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Questão número 7 é a mesma coisa, só que é com hipérbole. Olha aqui. Encontre a equação da reta que tangencia a hipérbole dada aqui nesse ponto. Tá, isso aqui realmente é uma hipérbole, é só você passar o 144 para o segundo membro e dividir todo mundo por 144, né? Passando para o segundo membro vai ficar 9x2 menos 16y2 é igual a 144. Agora eu divido todo mundo por 144, isso aqui vai ficar x2 sobre 16 menos y2 sobre 9, claro que 144 é 9 vezes 16, é igual a 1. Então, dividir todo mundo por 144, ficamos com isso, que realmente é uma equação de hipérbole. E esse ponto aqui realmente pertence à hipérbole? Realmente você tem que substituir aqui, tá? Vou deixar como dever de casa para vocês, tá? Substituir esses valores aqui e você vai ver que isso aqui realmente é satisfeito. E vamos partir para a substituição. Eu vou fazer essa substituição a partir daqui que está mais fácil, tá? Tem menos fração. Então vamos fazer a substituição, trocar x ao quadrado por x vezes x0. O x0 é menos 5, então vai ficar menos 5x. O y ao quadrado eu troco por y vezes y0, sendo que o y0 vale isso, então vai ficar menos 9/4 de x. Então isso aqui vai ficar o seguinte, 9 vezes x ao quadrado, que vai ficar menos 5x, menos 16 vezes y ao quadrado, que é isso. Aqui é y, meu filho, presta atenção. Menos 9y sobre 4, né? Igual a 144. Pronto. Isso aqui já é equação de uma reta. Vamos dividir todo mundo aqui por 9. Aqui vamos simplificar por 4. 4 e 4. Aqui vai ficar 4.
E dividindo todo mundo por 9, esse 9 vai sumir, esse 9 aqui vai sumir, e esse 144 por 9 vai dar 16. Então isso aqui vai ficar menos 5x. Aqui vai ficar menos mais 4y. É igual, e aqui dividindo por 9 vai ficar 16. Então, menos 5x mais 4y é igual a 16. Olha aqui, 5x mais 4y mais 16 é igual a 0. Então, mais uma resolvida. Questão número 8. Encontre a equação da reta que tangencia essa parábola aqui nesse ponto 10, 4. Aqui é a mesma coisa. Isso é uma parábola? Sim. Parábola, quando você tem alguma coisa desse tipo aqui, y igual a x2, isso aqui realmente é uma parábola. Mas se você colocar aqui um coeficiente, k vezes y é igual a x2, também continua sendo uma parábola. E se você trocar por x mais alguma coisa, ou x menos alguma coisa, também continua sendo parábola. Então vai ficar k vezes y é igual a x mais a, por exemplo. Então aqui eu coloquei um coeficiente multiplicando e aqui eu somei uma constante com o x. É exatamente o que a gente tem aqui, né? X menos 4 ao quadrado é 4 vezes... e o y aqui você também pode trocar por y mais b, y mais um valor. Então são essas duas operações que foram feitas aqui. O que acontece no gráfico quando você faz essas substituições? Quando você troca x por x mais alguma coisa, você desloca o gráfico lateralmente. E quando você troca o y por y mais alguma coisa, você desloca o gráfico verticalmente. E quando você multiplica por uma constante, você achata o gráfico todo, ou estica. Tá, então isso aqui realmente é uma parábola, e esse ponto aqui realmente pertence a essa parábola. Se você fizer aqui x igual a 10 e y igual a 4, olha como é que vai dar certo. X igual a 10, isso aqui vai ficar 10 menos 4, 6. 6 ao quadrado, 36. Vai dar 36 no primeiro membro. E aqui fazendo y igual a 4, vai ficar 4 mais 5, 9. 9 vezes 4, 36. Então realmente esse ponto aqui pertence a essa tal parábola. Então vamos usar o método. Eu vou substituir o x, mas não esse x aqui, tá? Eu vou desenvolver isso. X menos 4 ao quadrado, eu vou escrever como x ao quadrado menos 8x mais 16. Eu desenvolvi isso aqui. Aqui vai ficar 4y mais 20. Pronto. Agora vamos fazer as substituições. O x ao quadrado, eu vou trocar por x vezes x0. Então, x vezes 10, que é 10x. Aqui, menos 8. O x eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. Então, vai ficar x mais 10 sobre 2. X mais 10 sobre 2. O 16 continua sendo 16. O 4 a gente repete. E o y eu vou trocar por y mais y0 sobre 2. Então vai ficar y mais 4 sobre 2. Y mais 4 sobre 2. Mais 20. Ficou exprimido aqui, hein? 20. Olha aqui, esse 2 vai cortar. Vai ficar 4 aqui. Aqui esse 2 também vai cortar. Vai ficar 2. E presta atenção na bagunça. Isso aqui vai ficar 10x. Aqui vai ficar menos 4 vezes isso, vai ficar menos 4x. Menos 40. Aqui o 16 sozinho. Aqui vai ficar 2 vezes y mais 4, que é 2y mais 8. E aqui o 20. Dá para simplificar todo mundo por 2, mas eu não vou simplificar não. Eu vou trabalhar aqui direto. Olha aqui. 10x menos 4x, isso dá 6x. Aqui o y vai ficar no segundo membro. Só tem esse y, né? Então 2y aqui. E aqui os números, a gente tem menos 40 mais 16 dá menos 24. Vai passar para lá mais 24. Vai ficar 24 mais 28. 24 mais 28 é 52. Presta atenção que isso aqui é y, tá? Então a gente pode agora dividir todo mundo por 2, vai ficar 3x é igual a y mais 26. Olha aqui,
3x é igual a y mais o 26. É só passar para o outro membro aqui. Então, está aqui a resposta. A questão 9 tem aqui, encontra a equação da reta tangente a isso aqui, que é uma parábola, né, da forma y2 é igual a uma constante vezes x, realmente é uma parábola. E aqui esse ponto é o ponto 3 menos 6, 3 menos 6. Aqui saiu 0 menos 6, que é a mesma coisa que menos 6, né? E esse ponto aqui realmente pertence a essa parábola. Olha só, o y vale menos 6 e o x vale 3. Realmente, se você fizer aqui menos 6, vai dar 36. E aqui, menos 12 vezes 3 vai dar menos 36. Então, realmente vai dar 0. Esse ponto aqui, de fato, pertence a essa parábola. Tá, então vamos fazer a substituição. Então, o x eu vou trocar por x mais x0 sobre 2. E o y ao quadrado, vamos trocar por y vezes y0. Y vezes y0. O x0 vale 3 e o y0 vale menos 6. Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado. Vai ficar y vezes y0. O y0 é menos 6. Então, vai ficar aqui um menos 6 multiplicando. O y ao quadrado vai ficar isso. E aqui vai ficar menos 12 vezes x. O x a gente troca por isso. X mais x0 sobre 2. Então vai ficar x mais 3 sobre 2. X mais 3 sobre 2. É igual a 0. Aqui dá para simplificar por 2, né? Então 6 vezes isso aqui. Presta atenção que é para multiplicar tudo. Então vamos ficar com menos 6y, aqui vai ficar menos 6 vezes x mais 3, vai ficar menos 6x menos 18, é igual a 0. Agora você pode passar, vamos trocar o sinal de todo mundo e dividir por 6. Trocando o sinal de todo mundo vai ficar 6y mais 6x mais 18 é igual a 0. E agora dividindo todo mundo por 6 vai ficar y mais x mais 3 é igual a 0. Olha aqui, y mais x mais 3 é igual a 0. E olha só, todas essas questões aqui, essas 9 questões, eu fiz utilizando esse método da substituição.